A partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. Síndico House, a solução para síndico profissional de seu condomínio. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Boa noite, Brasília! Está no ar mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio pela OK FM. A equipe já está escalada com Larissa Carcur, Marco Antônio e Jader Nogueira para trazer para você, síndico, muito conteúdo condominial. E vamos começar, né? Sem gaguejar. Destaques do programa. No tema do dia, saiba como não agir como um síndico repolho. Nas notícias condominiais desta semana, este é o nosso destaque. Projeto de lei poderá obrigar condomínios a manter cadeira de rodas disponível para condôminos e visitantes. No Conexão Jurídica desta semana, condomínio não deve ser usado para receber hóspedes pagantes. Aconteceu no condomínio. Da comédia para o crime, a dupla Gordo e Magro são filmados roubando moto em condomínio no Rio de Janeiro. No Sexto Sentido, com Larissa Carcur, a matéria em destaque é a seguinte: a importância do síndico na sinalização do condomínio. Doutor Condomínio entrevista ao vivo o síndico profissional Nésio Nani sobre a repercussão da matéria exibida no programa Fantástico na Rede Globo sobre os síndicos. E na coluna Fala Adriana, com Adriana Albuquerque, o tema de hoje é autoconhecimento. Boa noite, Brasília! Chegou o horário, aquele horário nobre do condomínio, né? Segunda-feira às 8 horas. Boa noite, Larissa. Boa noite, doutor Condomínio. Boa noite, nossos ouvintes. Mais uma segunda. Isso aí. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, doutor Condomínio. Tenham todos uma boa semana. Maravilha. Boa noite, Jader. Boa noite, doutor Condomínio. Boa noite, ouvintes. E vamos que vamos. Beleza. Bom, se você está ligado aqui no Meia Hora, não se esqueça, você pode participar com a gente ao vivo, mandando sua mensagem mandando a sua mensagem para o nosso zap 9211-9441, como você já sabe, com o 9 na frente, né? Então, mande aí, 9211-9441 e participe com a gente. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Muito bem. Vamos lá, quiz com o Doutor Condomínio. Se você quer ganhar brindes incríveis aqui do Meia Hora, responda a nossa pergunta do quiz, né? De hoje, sem som é terrível. O síndico deve informar imediatamente aos condôminos um processo judicial contra o condomínio? Sim ou não? Responda aí, 9211-9441 com o 9 na frente e concorra a um lindo relógio de parede. E fique por dentro de tudo que acontece no mundo condominial. Acesse o site Doutor Condomínio e acompanhe as reportagens, notícias e entrevistas. Todo o conteúdo direcionado para o seu condomínio. Além disso, você também pode seguir o Doutor Condomínio no canal do YouTube. É isso aí, se você está ligado aqui com a gente, não se esqueça, 9211-9441, mande aí a sua pergunta, mande o seu zap, mande o que você quiser, manda foto, né, Marco Antônio? Com certeza. Mande o que quiser que a gente vai responder e vai ver as fotos também, né, não, Jader? É verdade, o pessoal aqui já está participando, hein? Muito bem, vamos lá.
Tema do dia com o Doutor Condomínio. Um oferecimento Qualifoco Serviços, líder em terceirização de mão de obra, cuidando de pessoas, da conservação, segurança e limpeza de seu condomínio. 3327-3336. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica para o seu condomínio. 3573-1234. Bom, hoje você vai saber, síndico, como não agir como um síndico repolho. O repolho é um vegetal crucífero que é popular em muitas culturas porque é barato, grande e saudável. Sua composição natural traz grandes benefícios à saúde, como prevenir o câncer, diminuir os níveis de colesterol, reduzir os radicais livres no organismo e atuar como um poderoso anti-inflamatório, dentre outras maravilhas. Mas apesar de tantas vantagens nutricionais, o repolho tem uma característica intrínseca que vale a pena comentar. Ele nasce aberto e quando maduro ele fecha. Agora vamos imaginar um síndico que adota uma postura de repolho. Em sua gestão condominial, ou seja, quando ele assume o cargo, ele está aberto, receptivo, atento, e após alguns meses ele se fecha como um repolho. Como é que será essa gestão, hein? É complicado, hein, doutor Condomínio? Imagine. Mas eu conheço um que começou fechado e agora ele está aberto. Ah, é? É, o inverso. Ah, então tá bom. Esse é melhor. É, com certeza. Né? Então o que a gente quer falar hoje aqui é alertar sobre síndicos que, no momento da eleição, você sente ele muito receptivo, muito aberto, assim, maravilha em campanha. De síndico, né? E depois ele se fecha, ele se tranca, ele se guarda. Toma decisões sozinho. Toma decisões sozinhos. E aí que começa a vir a complicação. Cria uma pulga atrás da orelha para os condôminos, né? Exato. Porque eles não conseguem acompanhar o que está acontecendo na gestão e eles acabam começando a especular. Poxa, o que está acontecendo? Será que está tendo alguma irregularidade? Exatamente. Então essa metáfora com o repolho é porque muito pouca gente sabe disso, que o repolho nasce aberto, depois ele fecha, né? Então eu quis fazer essa comparação com o síndico. Tem muito síndico assim, né? Que infelizmente não deveria ser assim. Agora a gente vai falar sobre as consequências dessa atitude do síndico. Perfeito. Se fechar numa gestão, se trancafiar com informações e não prestar as informações para o condomínio. Você quer ver a primeira? Primeira situação que acontece: desconfiança geral dos condôminos na gestão dele. Mas isso é natural. Natural. Né? Se você se fecha, você não dá informação, você não aparece, então começa aquela desconfiança geral no condomínio e aquele mal-estar. Né? Exatamente. Bom, a segunda é dúvida sobre a condução financeira dos recursos do condomínio, evidentemente. Então, primeiro começa uma desconfiança, depois vem aquela coisa, e agora? O que ele deve estar fazendo com o nosso dinheiro? O que está acontecendo? A gestão não fica transparente para quem está de fora, né? Exatamente. A terceira, questionamento sobre a aplicação dos recursos. Então, o cidadão começa a duvidar se tem recurso, né? E ele começa a duvidar se tem, o que está sendo feito com esse dinheiro. Perfeito. Né? Então olhe bem como essa vamos dizer, essa clausura do síndico, vamos dizer assim, como vai causando problemas para ele. E às vezes, doutor Condomínio, o síndico não está fazendo nada de errado. Sem dúvida. Mas essa atitude de se fechar acaba gerando Tudo isso. Todas essas consequências que a gente está falando aqui. Desnecessariamente. Exato. Começa outro problema. Utilização correta das verbas arrecadadas. Ou seja, o condômino começa a não saber se aquilo que ele está pagando está sendo utilizado de forma correta dentro do condomínio. Outro problema. Outra situação. Preocupação com as prioridades e necessidades. O condômino começa a se preocupar se o dinheiro dele está sendo utilizado naquilo que era necessário e se está sendo realmente dentro das prioridades, das necessidades do condomínio, porque ele não sabe, ele não tem informação, ele não sabe de nada, então ele começa a criar situações e até ilações, como a Larissa falou, nem sempre é a verdade, às vezes ele está fazendo tudo certinho, né? Mas ele não se comunica, ele não leva essa informação para frente e ele começa a virar aquele repolhão que a gente acabou de falar. Realização de manutenções preventivas e corretivas, evidentemente, tudo começa a virar um grande problema. Será que as manutenções estão sendo feitas? Será que está tudo funcionando? Como é que está? Né? Não tem informação, então a dúvida é geral. Outro problema que ele vai ter é o receio de reeleger esse cidadão. Né? Porque como é que o condomínio vai acreditar que um cidadão fechado, trancado como esse, vai poder ser um bom síndico na próxima gestão? Com certeza. Não é isso? É. Então,
descrença nas promessas da eleição, ou seja, também o cara começa a pensar o seguinte, pô, eu votei nesse cara... E não tô vendo nada acontecer, não tô vendo... Nada acontece, o que tá... Né? E pode estar tudo acontecendo, né? Exatamente, Marco. Esse é o maior pecado. É porque eu digo o seguinte, que em relação ao serviço público, é o princípio da publicidade que ele não dá aos fatos. Sem dúvida, ele pode estar sendo reto, correto. Exatamente. E, pelo contrário, cuidando, assim, com maior lisura e zelo do recurso do condomínio, mas ele não mostra isso. Exatamente. Se ele não mostrar isso, ele vai passar muito apuro. E para finalizar, suspeição das informações prestadas fora do prazo. Ainda tem mais essa. Quando ele demora a dar a informação, quando a informação chega, o cara já não acredita muito no que ele está recebendo. Sim. Né? Então vejam bem a quantidade de problemas que se avolumam quando um síndico se fecha, né? Que eu brinquei de síndico repolhão, né? Aquele que na Assembleia de Eleição ele está arreganhado, ele está todo aberto, e no momento que a gestão começa, ele se fecha igual um repolho e aí só tem problema. Exatamente. E uma postura diferente dessa traria uma gestão muito mais tranquila para o síndico, né? É o que a gente falou. Às vezes o síndico não está fazendo nada demais. É simplesmente seguindo com o curso da gestão. Exato. Mas essa falta de informação traz uma insegurança para o condômino que não está sabendo exatamente o que está acontecendo. Pois é. Agora vocês querem ver uma coisa? Eu vou passar aqui um pequeno trecho aqui de uma mensagem. Prestem só atenção. Que dica legal. Eu estou começando o teu dia com uma rosa de presente para você. Sabe para quê? É porque você precisa lembrar que todos nós precisamos ser um profissional rosa. Você e eu, nós precisamos aprender muito com a rosa. A rosa é um exemplo de profissional, um símbolo de profissional que quer aprender, que quer melhorar. É mais ou menos assim. A rosa, ela nasce com as pétalas fechadas. Aos pouquinhos ela vai se abrindo. Simboliza aquelas pessoas que podem ter nascido com pouca capacidade de aprendizado, mas aos pouquinhos vai aprimorando, vai melhorando, vai se abrindo, vai conhecendo mais. Diferente do repolhão. O repolho, não sei se percebeu, é o contrário da rosa. O repolho nasce com as folhas abertas, mas aos pouquinhos ele vai se fechando. Se fechando. Simboliza aquele profissional que se fecha cada vez mais. Já vi tudo. Treinamento para quê? Não quero aprender mais nada, não quero ler mais nada. Eu vou me fechando. E se fecha igual um repolhão. Você não está sendo muito repolhão, não? Você não está muito autossuficiente, esquecendo de aprender? Você só vai ser melhor se você aprender mais. É claro, a rosa nasceu rosa, vai morrer rosa. O repolho nasceu repolho, vai morrer repolho. Mas você não, você pode mudar. Eu posso mudar. Deus fez o ser humano para mudança e cada um de nós pode ser melhor. Mude. Saia daqui sendo mais rosa. Comece a aprender mais. E a rosa tem um perfume extraordinário. Diferente do repolhão. Tá vendo, Marco? Então foi aquele síndico que eu falei, então ele é um síndico rosa, que ele estava fechado e abriu. Rosa, isso. Você falou, eu fiquei quieto, eu falei, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu tô sentindo que o doutor Condomínio tá ainda em alfa. Não, tá ainda no Dia dos Namorados. Quase isso. Falando de rosas. Só pra gente fechar o assunto, o artigo 1348 do Código Civil diz o seguinte... que o síndico, na linha 3, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de processo judicial ou administrativo ou de interesse do condômino. Então, a comunicação é um dos pré-requisitos que o síndico precisa ter. Então, quando ele se fecha, quando ele, como eu citei, enclausura ali no apartamento dele ou nas condições dele de síndico e não informa ninguém, ele só vai ter problema. É isso aí. Elétrica e hidráulica Dois Irmãos, tudo em manutenção para sua casa ou seu condomínio. Os melhores preços e produtos da cidade. Rua 12, Vicente Pires, 3397-2217. Ligue lá e diga que você ouviu a promoção aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio. E você está ligado aqui no Meia Hora e não se esqueça que você também pode participar com a gente ao vivo mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 9921 19
441. Eu vou repetir, 9921 19441, e ainda concorrer a muitos prêmios. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo condominial, acesse o site doutorcondomínio.com e acompanhe as reportagens, notícias, entrevistas e todo o conteúdo direcionado para você. Siga também o Doutor Condomínio no canal do YouTube. É muita coisa, hein, Doutor Condomínio? Muito bem. Esse cara sou eu. Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio. Jader Nogueira, você que está no comando aí do nosso Zap. Vixe, aqui tá difícil, viu? Agora é selecionar as perguntas. Vamos lá, manda aí. Vamos começar pela dúvida da nossa ouvinte, fiel ouvinte, síndica Aldaíris, lá do Cruzeiro Novo. Abraço, Aldaíris. Doutor Condomínio, no dia do aniversário do zelador, ele pode colocar alguém no lugar dele? Não. Como assim? O dia do aniversário do zelador ele tem que comemorar. E tem que trabalhar, né? Lá no serviço. Exatamente. Ele não pode colocar ninguém no lugar dele, não há previsão legal para isso, não. Ele tem que trabalhar mais, inclusive. Né? Mas colocar alguém aleatoriamente, sem autorização do síndico, hipótese nenhuma. Manda outra, Jader. Opa, essa é a pergunta da Paula Rangel, moradora da Asa Sul. Doutor Condomínio, um condômino inadimplente veio pagar a taxa condominial em cheque na véspera da assembleia para poder participar. Não recebi. Fiz a coisa certa? Bom, vamos lá. A gente aconselha que o síndico não receba nenhum recurso no condomínio, primeiro. Né? Eu acho que isso deve ser feito em banco. Através de boleto, identificado. Boleto, tudo bonitinho, tudo direitinho. O que ela fez, na verdade, foi tentar pagar ali para se habilitar na Assembleia, né? Então, se ela quisesse fazer realmente isso, ela tinha que ter feito isso antecipadamente, né? Não na véspera para poder participar. Então, eu acho que ela fez certo de não ter recebido e essa condômina ficou impossibilitada realmente de participar. E quem garante que o cheque estava com fundos? Exato, isso daí essa é a minha dúvida agora. Eu preciso esperar o cheque compensar para tirar ele da inadimplência? Exatamente, Ader, porque a lei diz o seguinte, que o condômino tem que estar quite com o condomínio para ele poder ter os direitos, né? Então, quite o que é? Não é um cheque em trânsito, e sim um cheque compensado. Exatamente, essa dívida, até que o cheque seja compensado, ela fica suspensa. Exatamente. Né? E após a compensação, ela é liquidada. Exatamente. Agora, uma outra dúvida que chegou aqui pelo meu Zap, chegou no grupo da Unasíndico também, foi a síndica Cris ali da Octogonal. Ela me perguntou o seguinte: o jornal que o Correio Brasiliense entrega, ele está sendo lido pelos porteiros antes de ser entregue para os condôminos. E ela quer saber se é uma obrigação. Pelo assinante. Isso, né? Aquele jornal de assinante chega no condomínio, o porteiro já dá aquela lida básica, dá aquela chafuscada no jornal. Eu não ia gostar, não. Que quem recebe o jornal sabe como é ruim receber um jornal todo mexido, né? E aí depois entrega. Aí a pergunta dela seria: é uma obrigação do porteiro receber? E é sim, viu, Cris? Uma das funções do porteiro é receber a correspondência. Então ele tem que receber isso e distribuir adequadamente. Agora, o que eu te daria de dica? Fechar, lacrar, né? Tem uns saquinhos que você pode lacrar esse jornal, né? Lacra, orienta ele para que ele lacre o jornal e entregue o jornal lacrado assim que o jornal chegar. Agora, evitar que ele leia é muito complicado. Aí a gente já parte para uma questão trabalhista, que ele vai ter que ser advertido se socorrer. Exatamente. Primeiro orientá-lo que isso não é devido e caso continue recebendo reclamações dos condôminos, advertência. Sem dúvida nenhuma. Porque, querendo ou não, isso é uma correspondência que não é destinado a ele. Sem dúvida, e é inviolável. Inviolável. Agora, dica do Doutor Condomínio. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma preocupação grande no Brasil, que o Brasil é um recordista de raios. Sabia disso, Marco?
uma das maiores intensidades de raios é no Brasil. Eu comecei a ver isso na televisão, começaram a focar muito esse assunto na televisão. Exatamente. Tá virando notícia de televisão diariamente. Então a minha dica dessa semana é para os condomínios prestarem muita atenção nos seus sistemas de controle de para-raio, porque olha o que pode acontecer aí. O Brasil é o país com a maior incidência de raios no mundo. São quase 57 milhões por ano. Na última década, 1.321 pessoas morreram atingidas pelas descargas elétricas. O caso mais recente foi em dezembro, em Praia Grande, no litoral paulista, onde 4 pessoas da mesma família morreram apesar dos esforços dos bombeiros. Um mês antes, 3 moradores de rua morreram e uma mulher ficou ferida após serem atingidos por um raio na zona leste de São Paulo. As vítimas estavam sentadas debaixo de uma árvore. Segundo a meteorologia, a quantidade de raios aumenta agora no verão por causa da combinação calor e umidade. Além disso, o clima tropical do país favorece que ele seja campeão em descargas elétricas. As condições são mais propícias devido ter a umidade, o aquecimento, aí formam as nuvens chamadas cumulonimbus, que essa nuvem cumulonimbus é a nuvem da tempestade, raio, trovão, rajadas de ventos mais intensas. Por isso que agora no verão ela manifesta bastante, ou seja, é mais frequente devido a essas condições. No último domingo, um raio caiu nesta casa no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, e provocou estragos no telhado, muro, na cerca elétrica e também no telefone. Por sorte, ninguém se feriu. Este engenheiro eletricista explica que a corrente elétrica de um raio pode ser 1000 vezes maior do que a de uma televisão, por exemplo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de cada 50 mortes por raios no mundo, uma acontece aqui. Quando começar a chover, tome alguns cuidados. Se você está em algum ambiente aberto e não tem para onde correr, melhor posição sua, agachar e juntar os pés, ficar com os pés juntinhos. Por quê? Você diminuindo a sua área de exposição, você diminui uma possibilidade de ser atingido você por um raio. Quem está numa piscina, sair da piscina, procurar um abrigo, uma área construída, de alvenaria. Se estiver dentro de casa durante a tempestade, não tome banho. Os aparelhos elétricos representam perigo nesta hora. Se você está dentro de casa, você está tomando um banho, começou a chover e você está vendo a incidência de raio, imediatamente saia, porque aí você tem uma combinação de eletricidade e água. O engenheiro eletricista mostra alguns equipamentos de segurança que dissipam a corrente elétrica para evitar que os aparelhos eletrônicos sejam atingidos pelos raios. Uma extensão com vários plugs e um fusível, e esse dispositivo individual que também deve ser conectado na tomada, além desta outra peça que pode ser instalada no quadro de distribuição de energia para impedir o curto-circuito. Tudo para proteger os aparelhos domésticos. É isso aí. Então prestem muita atenção no sistema de para-raio do seu condomínio, porque o Brasil é campeão em raio. Seu condomínio está com as prestações de contas atrasadas, inadimplência muito alta, a JR Office resolve tudo isso para você, síndico. Por ser uma referência no mercado condominial há mais de 29 anos, com profissionais preparados para atender todas as demandas de seu condomínio e ainda departamentos exclusivos com personalização de atendimento, sua vida como síndico vai ficar muito mais fácil. E a JR Office oferece ainda a melhor pasta de prestação de contas do mercado, o Office Book com abas inteligentes, sem falar na consultoria exclusiva do Doutor Condomínio, que só o cliente JR Office tem. Não perca mais tempo, traga já seu condomínio para a JR Office. Ligue 3011-7300 ou acesse nosso site jroffice.com.br e solicite uma proposta com uma condição muito especial. Basta dizer que ouviu aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio. JR Office, uma referência em assessoria condominial que se encaixa perfeitamente em seu orçamento. E agora, brindes e promoções com o Doutor Condomínio. Muito bem, elétrica e hidráulica Dois Irmãos, sempre com grandes promoções para você. Olha só, fio flexível 2,5 mm, rolo com 100 metros, R$ 69,90. Lâmpada bulbo LED 7 watts por R$ 8,90. Tubo soldável 25 mm BR com 6 metros, R$ 9,90. É muita promoção na elétrica e hidráulica Dois Irmãos, que fica ali na rua Vicente Pires,
Rua 12, no Vicente Pires. Então ligue lá, 3039-2258 e diga que você ouviu essas promoções aqui no Meia Hora e tá valendo o kit, os 3 kits de lâmpada LED da Dois Irmãos, hein, Jader? Fica ligado aí que a galera vai começar a entrar em contato aí no zap 9211-9441 e no finalzinho a gente solta os premiados. Notícias condominiais. Um oferecimento JR Office, a melhor assessoria para o seu condomínio, com exclusividade da pasta de prestação de contas Office Book. Ligue agora, 3011-7300. Do condomínio. Projeto de lei poderá obrigar condomínios a manter cadeira de rodas disponível para condôminos visitantes. O projeto de lei 303/2015 do deputado estadual Luiz Martins obriga os prédios comerciais e residenciais do Rio de Janeiro a disponibilizarem cadeiras de roda para moradores e visitantes e já foi debatido em primeira discussão na Assembleia Legislativa que determina no artigo 2º que o equipamento deverá permanecer em local adequado, de fácil acesso, protegido de qualquer dano e disponibilizado a qualquer morador ou visitante que comprove a necessidade precípua de seu uso, até o devido atendimento ou socorro de que se faça necessário. Se aprovada a proposição, os condomínios terão apenas 60 dias para se adequarem. O Secov Rio pondera que, apesar da boa intenção, o projeto de lei merece ser analisado e ajustado para que se alcance a efetividade desejada, sem onerar os condomínios desnecessariamente, beneficiando aqueles que efetivamente tenham necessidade momentânea de locomoção e que não prejudique o socorro de quem necessitar. Vale lembrar que em determinada ocorrência, a utilização da cadeira de rodas por moradores ou empregados dos condomínios pode ser até perigosa, pois se for utilizada de forma inadequada, pode agravar o estado de saúde da pessoa e o mais correto seria solicitar o auxílio do socorrista do SAMU. Por fim, e como não poderia deixar de ser, o citado projeto de lei prevê advertência e multa aos prédios de R$1.000 por mês pela não adequação em caso de descumprimento do disposto na lei. Então eu vejo que o Secov é o seguinte, poderia ter trabalhado antes do projeto sair, certo? Trabalhar com assessoria parlamentar para que colocasse alguma emenda nesse projeto. Mas não foi feito, agora está desse jeito. E audiências públicas também, né? Para poder debater o assunto, né? Porque mas a audiência pública do condomínio, eu vou dizer uma coisa para o senhor, é tudo já... O martelo está batido, vai lá só para fazer graça. Bom, mas é um projeto muito interessante. Com certeza. Eu acho que também com certeza. Tudo que puder beneficiar uma pessoa que é cadeirante ou um deficiente físico é válido. Com certeza. Doutor Condomínio, responsabilidade social. Bom, mais uma vez, SOS Vida Saudável precisa da sua ajuda. O SOS Vida Saudável vem há 10 anos cumprindo um papel social, atuando como ponte daqueles que pretendem contribuir com crianças especiais carentes e suas famílias. Atendendo atualmente 26 famílias com 120 pessoas necessitadas, o SOS Vida precisa muito de fraldas geriátricas, alimentos perecíveis e não perecíveis, leite de soja, brinquedos pedagógicos, dentre outras doações de extrema importância para a manutenção dessas 120 famílias. Ajude o SOS Vida Saudável, uma entidade séria que faz um lindo trabalho social. Você pode ligar no 3051 8550, vou repetir, 3051 8550 e falar com a Patrícia. Ajude, você de bom coração, ajude essas 120 famílias, essas 120 pessoas a cuidar desses pequenos que precisam muito da nossa ajuda. Agora, dica do Doutor Condomínio. Agora uma grande novidade para você que é síndico. Contrate uma palestra do Doutor Condomínio ao vivo. Grandes temas condominiais de relevância para você, síndico, e para o seu condômino. Acesse agora o site doutorcondomínio.com ou ligue 3011-7316 e solicite uma palestra especial com o tema que você escolher. Um dos maiores especialistas em assuntos condominiais, o Doutor Condomínio estará ao vivo com você. Tire todas as suas dúvidas e dos seus condôminos. Não perca tempo, ligue agora 3011-7316 ou acesse o site doutorcondomínio.com.
O Meia Hora com o Doutor Condomínio tem um oferecimento. Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. Síndico House, a solução para síndico profissional de seu condomínio. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Momento Doutor Condomínio. O presidente da mesa da Assembleia Condominial é responsável nominalmente pelo que foi escrito na ata, mesmo se o documento tenha sido redigido pelo secretário. Depois de conferida e finalizada pelo presidente, a ata deve ser registrada e enviada a todos os condôminos no prazo estabelecido pela convenção de cada condomínio. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica. Boa noite, Rodrigo Carpati. Boa noite, Aldo Júnior e equipe. Tudo bem? Tudo bom, querido. Hoje o nosso assunto é o seguinte, Rodrigo. Condomínio não deve ser usado para receber hóspedes pagantes. Conta essa aí pra gente. De forma alguma. O condomínio não se presta para receber hóspedes. O hotel ou a parte hotel que tem essa finalidade. Porém, surgiu uma nova modalidade. Alguns sites, algumas empresas estão promovendo a locação de diárias praticamente em condomínios residenciais, o que vem desviando a finalidade daquele prédio residencial e trazendo problemas da convivência, uma vez que o prédio, que o condomínio não se presta para isso. Para que o estabelecimento tenha a conotação de um espaço para hospedagem, ele tem que inclusive ter as licenças de funcionamento e ser cadastrado na Embratur, o que não é o caso do condomínio residencial. Você pode sim receber um hóspede na sua casa, você pode fazer uma locação a curto espaço, você não pode destinar a comunidade imobiliária para que receba apenas hóspedes. Isso interfere na destinação residencial daquele condomínio estritamente residencial. Muito bem, meu querido. E só por informação, você viu a matéria veiculada no Fantástico, Rodrigo, no domingo? Então, eu não vi, eu preciso baixar na internet, mas eu vi que tem bastante comentário sobre isso. Pois é, já nós vamos comentar sobre ela aqui, fica ligado aí, tá bom? Vou estar ligado sim, prazer imenso falar com vocês e até a próxima segunda. Um grande abraço, até segunda, Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, pessoal. Se você quiser falar com o Dr. Rodrigo Carpati, 011-3892-6035 ou pelo e-mail rodrigo@carpati.adv.br. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Muito bem. Quiz com o Doutor Condomínio. Se você quer participar, mande o seu zap agora 9211-9441 com o 9 na frente e responda a nossa pergunta da semana. O síndico deve informar imediatamente aos condôminos um processo judicial contra o condomínio? Sim ou não? Manda aí a sua resposta e você vai concorrer nessa semana a um lindo relógio de parede exclusivo do Meia Hora, só pra você que é nosso ouvinte. Esse cara sou eu. Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio. Jader Nogueira. Opa, Doutor Condomínio, antes de começar com as perguntas, eu preciso mandar um abraço aqui. Mande vários. Para vários. Pro Veloso, nosso. Opa. O Edmilson. Grande abraço, Edmilson. Marise Marques. Muito bem, Marise também ligada aqui com a gente. Dona Alzenira, que tá escutando a gente pela primeira vez. Ô, Dona Alzenira, um abraço. Seja bem-vinda. E assim vai. E vamos lá, Elisângela ali da 102 Sul também tá ligada sempre aqui na gente. Rogério Magnólia também ligado. Edila Cop. Sim, aqui e tá vamos todo aí. mundo participando. Aqui a lista vai longe. Muito sócio. Vamos lá, manda aí. Vamos lá, essa pergunta é da Hilda Coutinho,
nosso ouvinte de Águas Claras. Vamos lá. Doutor Condomínio, meu apartamento ontem amanheceu inundado por um vazamento vindo do apartamento de cima. Quem paga meus prejuízos agora? Perdi armários, pertences pessoais, como que eu posso resolver isso? Bom, um vazamento, ele tem uma questão muito importante que tem que ser verificada. Se esse cano é do condomínio ou se esse cano é da outra unidade de cima desse apartamento. Antes disso, fica difícil você atribuir qualquer responsabilidade. Então, o que tem que ser feito? Procurar chamar um bombeiro hidráulico e verificar qual foi o cano que estourou, se foi um cano comum ou se foi um cano de uma unidade. Depois disso averiguado, aí que se pode atribuir responsabilidade a quem de direito. Se o condomínio ou se o morador. Opa, então vamos lá para mais uma aqui. Essa é uma pergunta do Peterson Fontana, vamos lá. Morador do Lago Norte. Ele não identificou aqui o condomínio. Sim. Doutor Condomínio, o 13º do meu porteiro pode ser pago em uma parcela única em dezembro ou não? Não, Peterson. O 13º ele tem que ser pago a primeira parcela entre fevereiro e novembro, entre 2 de fevereiro e 30 de novembro, e a segunda parcela obrigatoriamente até o dia 20 de dezembro, até porque a incidência de imposto é somente sobre a segunda parcela, não sobre a primeira. Tá? Então é obrigatório que seja em 2 parcelas. Tá bom? Daqui a pouco a gente responde mais. Se você é síndico, não pode deixar de ler a Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Meu nome é Vanessa Ferreira, sou síndica da 407 Bloco G do Cruzeiro Novo e adoro as matérias da Folha do Síndico. Faça como nossa leitora e aproveite todo o conteúdo da Folha do Síndico, ficando por dentro de tudo o que acontece no universo condominial. E se você ainda não recebe o jornal impresso, acesse agora o nosso site, cadastre seu condomínio. Folha do Síndico, a informação precisa para a sua gestão condominial. Destaques da Folha do Síndico. Um oferecimento Grupo Grifo. A melhor proteção para o seu condomínio. 3340-7919. Bom, Larissa, eu vou interromper aqui, vou me envolver na sua parte, só para fazer uma lembrança. É porque a Folha do Síndico acaba de lançar hoje o ciclo de palestras condominiais em sua segunda edição. Nós já tivemos a primeira edição em 2015 com um grande sucesso. Foi muito bacana. Agora é a segunda edição do ciclo de palestras condominiais que vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro. E as inscrições já estão abertas no site da Folha do Síndico, lá, folhadosindicodef.com.br. Entre lá, faça sua inscrição, tá? Que você vai ter 50% de desconto. Aonde vai ser, doutor Condomínio? Vai ser no CIA, vai ser no auditório do Sinduscom, no CIA, olha, um auditório de altíssimo nível Igabô, tá? E coisa de primeira qualidade, ar-condicionado, coisa linda. Toda a estrutura, né, para receber o evento. Toda a estrutura e todo o conforto para receber o síndico, para que ele possa receber o conteúdo com qualidade e com conforto. Agora, ano passado foi lá no Sigma, né? No Colégio Sigma, foi isso? Foi no Colégio Siman. Quase isso. Quase isso. Chegou perto. Mas cheguei perto, né? Fez 2 jabá aqui de uma vez só. Na octogonal, né? 2 jabá de uma vez só. Mas vamos Depois lá. manda o boleto. Depois a gente manda a conta. Boleto na próxima segunda. Então vamos aos destaques da Folha do Síndico dessa edição. Na coluna Seu Condomínio, assembleias virtuais são tendência nos condomínios. Já na coluna do especialista, o poder da construtora. Na coluna do Doutor Condomínio, a proibição de criação de animais domésticos nos condomínios e a utilização das áreas comuns. Na coluna trabalhista, o condomínio tem responsabilidade em acidentes de trabalho com terceirizados. Na coluna especial, a crise financeira e a hora de cortar na própria carne. É isso aí. A Folha do Síndico está recheada de muita informação e conteúdo direcionado para todos os condomínios. E agora, brindes e promoções com o Doutor Condomínio. Vamos lá, Elétrica e Hidráulica 2 Irmãos, campeã em vendas, ali na Rua 12, Vicente Pires. Tem grandes promoções para você, inclusive o conversor digital, né, Bedin Sat, R$ 149,90. Gente, vai acabar o sinal analógico, então fiquem espertos aí, compre esse conversor, porque senão vai dar problema. Chuveiro Gorducha 4T,
R$29,90. Tá Olha muito aí. barato. Não, o Flavão é campeão de promoção, viu? E além disso tudo, você ainda tem os 3 kits de lâmpada LED da Dois Irmãos, que você pode mandar um zap pra gente aqui e concorrer a esses kits maravilhosos e buscar lá ao vivaço com o Flávio, beleza? A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa, sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça, sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condição de mercado imbatíveis, 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro-desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800 227 4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas muito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital. Doutor Condomínio Entrevista. Bom, hoje nós vamos entrevistar um amigo, um querido síndico profissional, que é o Nésio Nani, da Síndico House. E nós vamos falar sobre as repercussões da matéria exibida pela Rede Globo de televisão no programa Fantástico ontem especificamente, que falou sobre desvios de verbas, corrupção nos condomínios. Foi uma situação que realmente eu recebi, o meu telefone não parou hoje, né? Doutor Condomínio, você vai falar sobre isso? Eu falei, não, sem dúvida nenhuma a gente tem que falar, né? Porque existem algumas questões que eu acho que são relevantes e a gente deve tratar. Nésio Nani, boa noite. Oi, boa noite, doutor Condomínio. Boa noite, ouvinte. Boa noite, equipe da rádio. Muito bem. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então vamos lá, Nésio. Você que é síndico, e eu queria saber de você primeiro. Você assistiu, evidentemente, a reportagem. Eu queria saber de você qual foi o seu sentimento como síndico quando você assistiu essa reportagem ontem. Doutor Condomínio, essa reportagem foi para chorar, sabe? É. A gente vê essa situação nos condomínios, perto da gente, né? O condomínio, além de ser um local de moradia, é um local de convivência entre os vizinhos. Muitos a gente considera amigos, né? E muitas vezes parentes moram no mesmo condomínio da gente. Certo. E isso acontecendo do lado, na porta ao lado, às vezes, né? Pois é, eu que trabalho com isso há muitos anos, a gente vê a matéria e fica mesmo estarrecido, porque o Fantástico fez o seguinte, ele foi no Brasil inteiro, no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste, e todos os lugares ele encontrava corrupção. Pois é, doutor Condomínio, assim, eu acho que é válido a gente também ressaltar aqui que a Rede Globo mostrou os panelaços nos condomínios, nos prédios das cidades, mas, na verdade, o nosso governo é um reflexo de quem nós somos. E olha o que acontece dentro das nossas casas, nos condomínios comerciais onde a gente trabalha. Então, assim, nós somos o reflexo, o nosso governo é um reflexo de quem nós somos. Então, assim, é muito triste ver que ainda existem pessoas sabotando o seu vizinho, o seu familiar, o seu colega. Pessoas de bem, né? Pois é, Nani. Então, essa matéria fala, eu queria que você falasse um pouquinho das suas impressões, principalmente você como síndico, né? O que você sentiu, o que você extrai disso, né? Porque realmente foi a notícia do momento no mundo condominial. Deixou todo mundo de cabelo de pé. Pois em pé, né? Nós que trabalhamos como síndico profissional, a gente fica estarrecido com isso, né? Eu aproveitei o vídeo e revi várias vezes o programa, né? Até para que a gente possa levantar ali os problemas e se preparar. Né? Preparar para evitar, né? Como profissional. Bem, então eu fiz alguns apontamentos aqui das coisas que a gente ouviu no programa. E a abertura foi logo dizendo que o condômino paga para não participar. Isso aí é forte, né? Outra coisa é que não bastam 3 orçamentos,
que até empregados do condomínio também estão envolvidos nessas coisas erradas. Né? Absurdo, né? Parentes em obras. As coisas, eu fiz esses apontamentos aqui, né? Extratos falsos, né? Falsidade de documentos, né? Uma senhora falou que comprou uma casa, assumiu uma dívida. E depois ela assumiu a dívida do condomínio também. E isso aí... Quanto que é a dívida? Será que não é maior ainda do que a casa que ela assumiu? Será que valeu a pena, né? Pois é, então é muito complicado isso aí, né? E aquela história do repolho, né? Do síndico repolho que se julga dono do condomínio, isso é um sintoma que tem que ser observado, né? Sem dúvida. A falta de vistas, né? Dos próprios condôminos, do Conselho Fiscal na documentação. Bem, pouca participação em assembleia, isso tudo foi apontado no programa, eu fui anotando, né? Maioria no final eles dizem que a maioria dos síndicos não faz o errado. Isso aí foi uma coisa que... Nani, foi bom você ter falado isso, porque na verdade a matéria teve quase 10 minutos e foi 9 minutos e 50 falando, sentando o porrete no síndico. E 10 segundos para dizer que é a minoria. Então, assim, eu penso o seguinte... Eles enfatizaram muito, bateram muito forte no meu entendimento. Eu acho que existe corrupção, sim, mas você não pode também penalizar o síndico, que é correto. Não, generalizar, né? Deu uma conotação de que praticamente o síndico está com um selo de corrupto. E não é assim, a gente lida com isso todo dia, a gente sabe que tem muito, a maioria absoluta é muito séria. Com certeza. Né? Tá aqui um síndico profissional aqui que lida com 10 condomínios aí na carteira dele e é uma pessoa idônea, entendeu? Então, eu acho que a conotação da matéria é importante se falar sobre isso. Pra até alertar, porque, né? Exatamente, até porque eu fiz uma palestra na Unasíndico falando exatamente sobre fraudes nas prestações de contas, como identificar isso. Eu acho muito válido, mas eu só não consigo entender por que foi tão enfático como se só houvesse corrupção. Então onde é que ficam os outros condomínios do Brasil que os síndicos são corretos, né? Então, quando você me permite, é o seguinte, matéria jornalística, ela só enfatiza o que é ruim. Porque o que é bom não dá ibope, certo? Então, qualquer matéria jornalística enfatiza. Agora, o que me tocou foi o seguinte, foi quando uma senhora disse o seguinte, que o síndico tinha roubado foi a confiança dos condôminos. Certo? Quer dizer, roubou a confiança dos condôminos. As pessoas depositaram confiança naquele síndico e ele roubou. Então, aí ela falou, roubou a nossa confiança que depositamos. Pois é, Marco, mas aí também tem o seguinte, eu em parte vou responsabilizar o condômino. Sabe por quê? Ele não quer ir na assembleia, ele não quer participar de nada. E aí, quando essas situações acontecem... Ele não vai atrás para saber o que está acontecendo. Aí vai todo mundo para a assembleia. Então, o que o Nani falou agora há pouco é muito importante. Participar, estar ali presente. Fiscalizar. No condomínio. Né? Isso aconteceu no meu condomínio. Na gestão anterior, de 3 anos, quando o pessoal acordou, tinha um rombo lá que tinha mais tamanho. Fizemos o impeachment do síndico e hoje nós temos um novo síndico. É verdade, foi antes do impeachment da Dilma. Mas olha as suas palavras, Marcos, quando o pessoal acordou. Acordou, é verdade, porque as pessoas começaram a ver que as coisas não tá entrando dinheiro e as coisas não estão acontecendo, entendeu? Pois é, exatamente. Então é por aí, certo? Vamos lá, Nani, pra gente concluir aí. Pois é, doutor Condomínio, a última coisa que eu observei lá no finalzinho do programa, eles falaram que os superfaturamentos, eles ocorrem aos poucos. Como o colega aqui falou da rádio, né? Depois de 3 anos. E os superfaturamentos vão acontecendo. Então, preocupado até numa forma assim profissional, colocamos até no nosso site, na nossa empresa, alguns conselhos que os condôminos, para que os condôminos possam evitar ações, para que os condôminos possam evitar esse tipo de problema. Né? Diga aí os principais. Eu vou te falar aqui 7, que a gente anotou bem rapidamente, né? Então é importante que haja reuniões mensais com o síndico, certo? E o conselho consultivo ou o conselho fiscal. Assinatura compartilhada de cheques. Isso é importante. Abolir o uso de cartões de crédito, cartões de débito. A gente vê até no governo esses cartões corporativos. Isso aí é uma tristeza. Nem pensar. É muita liberdade, sabe? Nem pensar, exatamente. As propostas de contratação devem sempre ser aprovadas pelo conselho, né? E o conselho tem que ser mais atuante, né? O síndico deve expor em quadros de aviso as contratações, incluindo valores dos bens contratados.
O síndico deve colocar nos murais resumos sobre as decisões e de reuniões do Conselho de Assembleia. Ou seja, é importante que essas definições constem na ata de eleição. Sem dúvida. E haja um combinado ali que vá para o cartório ali, que haverá reunião mensal do Conselho com o síndico, com prestação de contas. Isso é importantíssimo. E cria uma vinculação nisso aí. Né? Exatamente. É isso aí, Nani. O assunto é muito polêmico, a gente ficaria aqui um programa inteiro falando sobre isso. Com certeza. Mas o tempo urge e a gente vai ter que encerrar. E eu agradeço muito, Nani, a sua participação mais uma vez aqui com a gente. E sempre que a gente tiver um assunto polêmico para falar de síndico ou de síndico profissional, você sabe que você é o nosso convidado de plantão, tá bom? Muito obrigado, doutor Condomínio. É sempre uma alegria estar aqui no programa. Grande abraço, até a próxima. Participe com a gente do programa fazendo suas perguntas pelo WhatsApp 9921 19441. Gente, mas ficou grande, hein? 9921 19441 e ainda concorra a muitos brindes. E fique por dentro de tudo que acontece no mundo condominial. Acesse agora o site doutorcondomínio.com e acompanhe as reportagens, notícias, entrevistas e muito mais. Siga também o Doutor Condomínio no site do YouTube, no canal do YouTube, senão o Doutor Condomínio briga, né? No canal do YouTube. É conteúdo direcionado para o seu condomínio. Momento Doutor Condomínio. A instalação de uma cobertura de estacionamento no condomínio é considerada por lei uma obra útil, como consta no artigo 1341 do Código Civil. Todas as obras que facilitam o uso do bem e valorizam o patrimônio comum são obras úteis, e o quórum de aprovação em assembleia deverá ser de maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos condôminos presentes. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Agora, dica do Doutor Condomínio. Então vamos lá. Agora uma grande novidade para você que é síndico. Contrate uma palestra do Doutor Condomínio ao vivo no seu condomínio. Grandes temas condominiais de relevância para você, síndico, e para o seu condômino. Um dos maiores especialistas em assuntos condominiais, o Doutor Condomínio, estará ao vivo com você. Tire todas as suas dúvidas e as dúvidas dos seus condôminos. Não perca tempo. Ligue agora 3011-7316 ou acesse o site doutorcondomínio.com. Aconteceu no condomínio. Um oferecimento Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. 3340-7919. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade de atendimento em terceirização de mão de obra. 3965-7278. Doutor Condomínio, essa é do seu tempo. Da comédia para o crime, dupla Gordo e o Magro é filmada roubando moto em condomínio do Rio de Janeiro. Essa eu não entendi não, hein? Porque Gordo e Magro... é só do meu tempo, não é do dele não. Gordo e Magro é o tempo dele, aqueles filmezinhos que passavam na televisão. Do meu não é não. Na quinta-feira passada, uma mulher de 29 anos foi vítima de furto no condomínio onde mora, no Jardim Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher deixou a moto estacionada no prédio do condomínio na noite de quarta-feira, já que o local é fechado com portão elétrico que no dia estava estragado e não havia guarda. A situação. Após constatar o furto, a mulher conseguiu ver a ação dos ladrões através das imagens de câmeras de segurança e a vítima afirma que viu os suspeitos, um gordo e o outro magro, de capacetes, entrarem no condomínio por volta de 1h da madrugada em uma Honda preta. Ainda, segundo o relato da mulher, além de sua moto, uma Honda CG, outras também foram furtadas do pátio pelos mesmos ladrões. O caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento comunitário como furto. Ou seja, o portão não estava funcionando, não tinha nem guarda. Pois é, e a gente ri, Gordo e Magro, a gente ri para não chorar, né? Porque é toda semana, eu queria não dar mais notícias sobre furto, assalto e coisas em condomínio, mas não tem jeito. O trem tá feio. Mas é meio desleixo total, né? Sexto Sentido, com Larissa Carcu. Uma visão diferente sobre viver em condomínio. Um oferecimento Síndico House, a solução para síndico profissional de seu condomínio. Ligue agora 4042-2004. Mais um Sexto Sentido para vocês. E hoje eu vou falar sobre a importância do síndico na sinalização do condomínio.
Um projeto de sinalização do condomínio, assim como qualquer outro projeto de comunicação visual, deve sempre buscar uma comunicação eficiente, clara e objetiva, né, doutor Condomínio? Sem dúvida. É muito importante que o síndico, que é responsável pelo condomínio, esteja atento aos detalhes da comunicação visual do seu prédio, né? Sem dúvida. Eu vou dar para vocês algumas dicas, né, tá? São 4 dicas para vocês ficarem perfeitos com a sinalização no seu condomínio. Manda lá. A primeira dica: é importante que o síndico saiba que cada placa possui uma regulamentação referente ao tamanho e modelo. Gente, vocês sabiam disso? Dependendo da sua aplicação, vai mudar, tá? Dependendo para que essa placa é destinada, vai mudar a regra. Essas regras foram criadas com a intenção de promover maior segurança e qualidade de vida aos condôminos. A segunda dica é, em caso da sinalização, fotoluminescentes. Olha que difícil, gente. Fotoluminescentes são as placas verdes, né? Ou sinalizações de combate a incêndio, as placas vermelhas. É necessário a certificação da ABNT, a norma 13.434. O síndico deve conhecer a abrangência da norma para exigir o seu cumprimento. Aí, depois, vocês podem pesquisar um pouquinho sobre ela, tá? É a norma 13.434. Fiquem atentos. Na minha dica 3, é importante e exigido por lei incluir em cada hall que possui elevador uma placa de aviso aos passageiros. E na parte interna do elevador é necessária a inclusão das placas de discriminação e evite acidentes. A minha 4ª dica e última: placas tátil em braille. Gente, é muito importante, isso faz parte da acessibilidade. Elas devem ser colocadas principalmente em locais próximos às escadas, corrimões e elevadores. Essa foi a dica do Sexto Sentido de hoje. Semana que vem eu trago mais novidades para vocês. Um abraço. E agora a coluna Fala Adriana, com Adriana Albuquerque. Tudo sobre as emoções condominiais. Bom, hoje a Adriana vai mandar sobre autoconhecimento. Preste atenção. Acho que a gente tá com um probleminha. Pois é. Olá, meu querido ouvinte. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu dou ótimo, Adriana. Manda ver. Bom demais estar com você aqui hoje para falar de autoconhecimento. Conheça-se mais e viva melhor. Quem se conhece bem faz uma gestão das emoções mais efetiva. Sócrates, filósofo grego, conhecido como o mais sábio dos sábios, ao se deparar com o oráculo de Delfos, leu a insígnia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo? Kierkegaard, filósofo que tinha como espinha dorsal de sua filosofia a angústia e o desespero, foi muito influenciado pelos ensinamentos de Sócrates e dizia que um homem só se realiza verdadeiramente quando conhece a si mesmo e, com isso, vive uma vida de acordo com a sua própria ecologia. Pergunte a si mesmo: você está vivendo de acordo com a sua ecologia? Isto é, você está num relacionamento pessoal que te faz feliz? Você está num trabalho que te realiza? O maior problema das pessoas é querer ter uma vida plena de conquistas e felicidade sem conhecer a si mesmo. Aí complica, né? Talvez por diversas vezes você já tenha tido algumas reações que te surpreenderam. Seja diante de um desafio ou até mesmo de uma discussão. Uma reação que você nunca imaginou que seria capaz. Provavelmente, alguém já tenha ressaltado algumas características suas que você nem imaginava possuir, sejam defeitos ou qualidades. Pode ser que você já tenha perdido algumas oportunidades na carreira e na vida pessoal por não conhecer profundamente as suas próprias capacidades e talentos. Já parou para pensar nisso? Pois é, mas você não está sozinho. A grande maioria das pessoas não sabe muito sobre si mesmo. Isso acontece porque conhecer a si mesmo requer tempo. A gente tem que parar um pouco para refletir. E geralmente a gente não faz isso. E a gente vive em movimento contínuo, só para dormir. E olhe lá. Conhecer a si mesmo requer silêncio interior. E a gente vive rodeado de barulho.
Barulho no trabalho, barulho na rua, e quando chega em casa, o que a maioria faz? Liga a TV para ter mais barulho. O silêncio muitas vezes angustia. A gente sempre quer fugir das nossas angústias. Quando, na verdade, o que a gente devia fazer? Vivenciá-las, para que a gente possa se conhecer mais e melhor. A angústia, ela vai embora quando a gente a compreende. Ela serve para a gente fazer paradas necessárias e ajustar a rota. Quando fazemos isso, ela se vai, pois já cumpriu o seu papel. Mas a boa notícia é que isso tem solução. Como coach, eu vou te passar uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Se você, a partir de hoje, reservar um tempinho na sua agenda para ficar sós com você mesmo e olhar para dentro de si, vai passar a se conhecer melhor. E não precisa de muito tempo. Alguns minutinhos por dia já é suficiente. Faça um exercício que eu vou te passar agora. Elenque os seus pontos fortes. Elenque seus pontos de melhoria e descreva um eu ideal. Um eu que você gostaria muito de possuir, de desenvolver. Isso vai te fazer se conhecer melhor e também desenvolver um plano de mudança e de crescimento que vai te apoiar a ser mais consciente de si mesmo, das suas limitações e das suas potencialidades. A isso, nós damos o nome de autoanálise ou auto-coaching, um processo fundamental que leva ao autoconhecimento mais profundo. À noite, antes de dormir, reflita sobre que rumo está dando para a sua vida. Reflita exatamente e pense: você está satisfeito com tudo que você construiu até hoje? O que mais você quer? O que mais você quer? Quando você para refletir sobre si mesmo, tem uma grande chance de se reinventar continuamente e ganha sempre novas oportunidades de se redirecionar para chegar mais rápido onde você quer chegar. Sócrates afirmava que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, a partir de hoje, tome essa decisão de fazer autoanálises frequentes de si mesmo e da sua própria vida. Fazendo autoanálise ou auto-coaching, você vai passar a se conhecer melhor e a fazer uma gestão das emoções mais efetiva, assim como você vai poder criar uma vida mais significativa e plena de momentos felizes. Uma semana show para você. E acredite, você nasceu para ser feliz. Uhul! E agora, brindes e promoções com o Doutor Condomínio. Jader Nogueira. Opa, vamos lá. Vamos lá, Jader. Quem são os nossos felizados que vão ficar iluminados com a elétrica e hidráulica Dois Irmãos? Opa, vamos lá então. O Ronaldo, síndico profissional no Cruzeiro Novo, final do telefone 3283. Opa, Ronaldo, levou. O Edmilson, também síndico da Asa Norte, final 5807. Muito bacana. Bem, Edmilson. E o Moacir, do condomínio Bahia Blanca, de Taguatinga. Opa! Final 9098. Muito bem, então vocês três ganharam aquele famoso kit de lâmpadas LED da Dois Irmãos, e a produção vai entrar em contato com vocês, ou a produção ou a elétrica, para vocês irem buscar os seus kits lá ao vivo, ok? Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Muito bem, fechando o nosso quiz. Qual é a pergunta? O síndico deve informar imediatamente aos condôminos um processo judicial contra o condomínio? Sim ou não? Evidentemente que sim. Eu dei a dica no meio do programa. O artigo 1348 diz que o síndico deve dar imediato conhecimento à Assembleia de existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condômino. Então, a resposta era sim. E quem levou, Jader? Opa, síndica Elis. Ah, querida Elis. Síndica da 102 Sul, Bloco F. Parabéns, Elis. Você levou e semana que vem você vai estar aqui para receber o seu reloginho de parede, para lembrar da gente. Muito bem, parabéns, Elis. Com produção de Aldo Júnior e mesa técnica do DJ Magrão,
Nós vamos encerrando mais essa nossa meia hora com 1 hora. Eu queria mandar um grande abraço a todos vocês que participaram com a gente aqui do programa, que mandaram zap. Nós já estamos fora do horário. E um grande abraço a todos vocês. Marco, eu tô fora do horário, Marco. Só pro Augusto lá da Ponte Alta tá nos ouvindo e a dona Edna, Olha só isso. Não, tá bom, abraço. Grande abraço. Augusto, um abraço. Queridos síndicos, um grande abraço, uma grande semana e até semana que vem. Um grande abraço. Você ouviu na OK FM, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. Síndico House, a solução para síndico profissional de seu condomínio. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. OK FM.